Olá, povo de Deus! Nesse domingo quero convidar você a ler comigo a nossa leitura diária, que hoje estão nos textos de Marcos, capítulo 10, do verso 32 ao 52, 2 Samuel 24 e Oséias 4, de 1 a 10. Abra comigo a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, o verso 11. Nós lemos o seguinte: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Qual é a pessoa mais inteligente que você conhece? Se você tivesse que eleger alguém que você admira pela sua inteligência. A palavra de Deus nos diz que uma vida santa é uma vida inteligente e que quando nós nos entregamos ao pecado, o pecado nos torna ignorantes. Oséias fala a um povo que havia abandonado Deus, um povo que trocava Deus por outros deuses e que se esquecia de buscar o conhecimento de Deus. Por isso o povo caminhava para a sua própria destruição. Uma história dramática de um casamento conturbado, Deus escolhe Oséias para nos ensinar acerca da ignorância que é entregar a nossa vida ao pecado. O pecado nos torna mais ignorantes ou nos faz perder o entendimento, como lemos nesse versículo, em primeiro lugar porque ele é intencional em nos enganar. A sensualidade é a habilidade de conquistar, de enlaçar alguém por alguns atributos. O pecado tem essa habilidade. Ele nos conquista, ele nos faz promessas, todas elas que ele não é capaz de cumprir. No final, nós sempre pagamos um preço maior do que estávamos dispostos a pagar. No final, nós sempre andamos mais e vamos mais longe do que estávamos dispostos a ir. Por isso, o pecado, pouco a pouco, tira o nosso entendimento. O pecado também nos torna ignorantes porque a semelhança das bebidas fortes, como o vinho e o mosto, que eram uma mistura de algumas bebidas entorpecentes, o pecado nos cega, o pecado nos torna entorpecidos na alma. Nós não enxergamos com a mesma clareza, nós não entendemos as coisas com a mesma precisão. E é por causa do pecado que muitas vezes nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Quando o momento passa e nós olhamos para trás, nós percebemos quão ignorantes fomos em tomar tais decisões. Mas o pecado tem essa habilidade de entorpecer a mente, de nos dar uma visão turva, assim como a bebida faz com aqueles que dela se embriagam. O pecado também tem sempre um efeito negativo na vida da pessoa. Assim como alguém que passa a noite se entorpecendo e bebendo vinho e bebidas misturadas, no outro dia o resultado são dores no corpo, na mente e muitas vezes uma vergonha enorme por aquilo que aconteceu. O pecado sempre nos deixa em uma posição negativa. O pecado sempre nos leva a ficar com a conta no vermelho. E quando o profeta nos lembra dessa verdade, é um alerta para que eu e você possamos olhar para a palavra de Deus e crer na verdade dessa palavra, a fim de que possamos encontrar verdadeira sabedoria diante de um mundo de engano e de pecado. O Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele era a sabedoria encarnada de Deus. E quando passou o momento de provação direta no deserto, em todos os momentos ele respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Então você tem nas suas mãos uma arma poderosa para poder vencer o engano do pecado. A palavra de Deus, que eu convido você a ler hoje, meditar nela, acompanhar a leitura bíblica diária, alimentar o seu coração e a sua mente com a verdade, que te habilita a vencer o engano do pecado. Que assim você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus te abençoe.